A lentificação dos movimentos e os tremores nas extremidades das mãos costumam ser os primeiros sinais da doença. Esta é a frase do médico e escritor Dr. Drauzio Varela. Olá, muito bom dia para você. Estamos começando mais um programa Assunto do Dia que está ao vivo para todo o Brasil e, é claro, também para todo mundo pelo nosso site, o www.rbctv.com.br e via satélite para todo o Brasil. Agradecemos a você de todas as partes desse país e, é claro, você também de todo o estado de Pernambuco que está nos acompanhando por diversos canais aqui. É muito bom contar com a sua audiência. Bem, hoje o assunto é sobre saúde. Olha, no ano de 1817, um médico inglês chamado James Parkinson, membro do Colégio Real de Cirurgiões e homem bastante culto para a sua época, publicou sua principal obra, um ensaio sobre a paralisia agitante, no qual descreveu os principais sintomas de uma doença que futuramente viria a ser chamada pelo nome dele, não é? Mal de Parkinson, ou melhor, doença de Parkinson. É uma doença neurológica sem causa conhecida, mas que atinge o sistema nervoso central e compromete os movimentos. Quanto maior a faixa etária, maior a incidência da doença de Parkinson. E de acordo com as estatísticas, na grande maioria dos pacientes, ela surge a partir dos 55 a 60 anos de idade e sua prevalência aumenta a partir dos 70, 75 anos. Hoje vamos tirar todas as dúvidas a respeito dessa doença, que com certeza você vai ficar ligadinho aqui, vai poder interagir, vai mandar a sua participação, a sua pergunta, a sua dúvida sobre o tema. Não deixe de participar. Antes de começarmos aqui o nosso debate, de apresentarmos as nossas convidadas, melhor dizendo, vamos acompanhar agora a matéria com o repórter Emerson Pereira. Pequenos movimentos involuntários nas mãos. Esse foi o primeiro sintoma que Paulo Odilon começou a perceber. Isso há 3 anos. De início ele tentou esconder a dificuldade, mas aos poucos o problema foi se tornando algo bem evidente. E a convivência com o Parkinson, a convivência pacífica, eu aceito com muito gosto, porque não é uma coisa que nós procuramos, é uma coisa que vem espontaneamente. E, portanto, nada a fazer a não ser entrar no tratamento e aceitar o tratamento que seja dado pelos médicos. Eu preparei um almoço, combinei com meus filhos e coloquei o meu marido em frente aos filhos para que o filho observasse. Porque quando eu dizia que a mão dele estava tremendo, ele dizia que não, que era impressão. Aí meus filhos viram que realmente estava assim e me aconselharam a procurar um médico. Assim como Paulo, no Brasil, cerca de 200 mil pessoas sofrem do mal de Parkinson, doença que compromete gravemente os movimentos. As principais vítimas são pessoas acima dos 50 anos. No caso do aposentado Paulo Odilon, o carinho da família aumentou ainda mais com a chegada da doença. Já este outro aposentado diz que o preconceito e a falta de aceitação, muitas vezes até mesmo são piores que os sintomas da doença. É triste porque a gente se acha assim, excluído da sociedade, principalmente entre familiares, que onde não devia existir, existe isso, porque às vezes não aceitam. Chega pessoas aqui que choram de ser tão escorrachado, jogado para lá, criticado. Para ajudar pessoas com mal de Parkinson, esta associação trabalha há 12 anos com diversas atividades voltadas ao exercício físico e mental. Ao todo, são cerca de 300 sócios, que recebem o apoio de grupos de voluntários. A gente oferece aqui na associação o suporte à pessoa com Parkinson, que é a fisioterapia, a fono, a acupuntura, a terapia ocupacional. A gente oferece também a distribuição dos medicamentos em parceria com a farmácia do estado, a unidade domiciliar. A gente também realiza passeios e geralmente alguns eventos para orientação e para divulgação da doença. Aqui desenvolvemos alongamentos, exercícios de marcha, fazemos também exercícios de equilíbrio, interação social, a parte de descontração, para enturmar esses pacientes. Fora das clínicas e associações de reabilitação, alguns esforços estão sendo feitos para tentar impedir que o mal de Parkinson atinja ainda mais pessoas. Individualmente, o exercício físico e mental é uma boa arma de combate à doença. E para os que já convivem com o mal de Parkinson, alguns avanços já podem ser percebidos. O
O Instituto de Tecnologia em Fármacos da Fiocruz iniciou este ano a distribuição de um dos medicamentos usados contra a doença. Na primeira etapa, o medicamento será produzido na Alemanha, mas a previsão é que em 2018 a produção seja feita totalmente no Brasil. Enquanto isso, o carinho por parte de quem está casado há 45 anos e também a continuação das terapias em grupo ajudam na luta contra o avanço deste mal, que surge quase sempre como um inimigo invisível. Muito bem, está essa matéria ilustrativa. Conferimos, alguns casos importantes, exemplos que foram apresentados aqui nessa matéria. E hoje contamos com a presença em nosso estúdio para falar sobre esse assunto, a doença de Parkinson. Contamos com a presença da Maria Lúcia Gurgel da Costa, ela que é voluntária da Associação de Parkinson de Pernambuco e professora do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Pernambuco. Além dela, também contamos com a presença em nossos estúdios da doutora Mauricéia Pereira, ela que é neurologista do Hospital Santa Joana. E você é o nosso convidado especial a participar aqui no nosso programa. É muito simples, temos as nossas linhas interativas que já estão a seu dispor. Você pode participar, 0 operadora 81 3424 1547 ou também o 3424 1977. Passa agora no rodapé do seu vídeo para que você possa anotar, mas se você não anotou, se não deu tempo para anotar, fique tranquilo que durante os 3 blocos do programa você vai poder acompanhar no rodapé do programa Assunto do Dia. E você também, internauta, você pode participar mandando sua mensagem, isso mesmo, tanto através do nosso Twitter, pelo endereço @Assunto do Dia TV, eu disse @Assunto do Dia TV, ou através do nosso Facebook, campeão de participações, isso mesmo, através do endereço Assunto do Dia. Simplesmente isso, poste seu comentário, sua dúvida e fique bem à vontade para participar conosco. Eu queria agradecer a presença das nossas 2 convidadas, é um prazer tê-las aqui conosco e falar sobre um assunto como esse, um assunto relacionado à saúde, um assunto também que tem uma série de particularidades e principalmente tem uma série de preconceitos enraigados com relação a esse tema. E eu queria primeiro, antes de começarmos a trazer alguns pontos sobre sintomas e tudo mais, vamos primeiro saber o que seria o Parkinson, que há muitas controvérsias, opiniões precipitadas a respeito desse tema. Eu queria saber da doutora Mauricéia. Então, bom dia. A doença de Parkinson, que é como a gente prefere chamar, tá? Do que mal de Parkinson, que é muito estigmatizante, ela é uma doença degenerativa do sistema nervoso central, caracterizado por uma falta de uma substância numa determinada região do cérebro. E a falta dessa substância é quem faz aparecer os sintomas da doença, que é uma doença, inclusive, com vários sintomas. Entre eles, o tremor. O tremor é um dos sintomas da doença de Parkinson, mas ela é caracterizada por outras características, entre elas a rigidez, a paralisia. Por isso que James Parkinson, quando descobriu a doença, ele descobriu essa doença, inclusive, observando pacientes na rua, percebeu que os pacientes eles tinham uma tendência a ser mais lentos. Então, essa lentidão associada a um tremor se chamou de paralisia agitante, porque ao mesmo tempo que o paciente tem uma tendência a paralisar, ele tem uma tendência a agitar por causa do tremor. Nós acompanhamos também a matéria, onde apresentou um dos seus personagens na matéria, o Paulo, por exemplo, o primeiro deles, que foi apresentado pelo Emerson, pelo repórter. A gente observou ali que a família já estava desconfiada de que ele teria a doença de Parkinson. Eu queria saber aqui também da Maria Lúcia Gurgel, justamente sobre, com relação à família. A família é a primeira a identificar que algum membro possa estar com a doença? Bom dia. Veja, a família é importante em todos os momentos desse processo. Primeiro porque, na verdade, assumir essa situação, o enfrentamento da doença de Parkinson é algo muito difícil mesmo e o preconceito é uma realidade. Por isso a importância dos trabalhos junto às associações, junto aos outros espaços em que você percebe que você não é a única pessoa com esta questão. A intervenção sobre a família, ela tem que passar por todo o processo do tratamento, inclusive assim, no gerenciamento, no acompanhamento, no suporte. Então, o cuidador, muitas vezes, ele acaba também sendo sobrecarregado, ou muitas vezes ele não intervém por não saber como fazer.
né? Então, a família acaba ajudando a acalmar, a tranquilizar, a motivar, a relaxar, e estas coisas acabam beneficiando a minimização de alguns dos sintomas. Muito bem. E existem tremores diferenciados, né? Existem diferenças aí nessa questão quando se fala da doença, e daqui a pouquinho a gente vai trazer para o nosso telespectador, né? Vamos deixar essa curiosidade para o próximo bloco, mas você confere agora a previsão do tempo para hoje aqui em Pernambuco. A previsão para quase todo o estado é de sol, com muitas nuvens pela manhã e pancada de chuva à tarde e também à noite. Em Petrolina, a previsão é de sol e chuva pela manhã e noite com pouca nebulosidade. Em Recife, a mínima é de 24, a máxima pode chegar a 29. Já em Caruaru, a mínima é de 21. Em Santa Cruz do Capibaribe, também a máxima pode chegar a 29 graus. Já em Arco Verde, a mínima chega a 15. E em Petrolina, a máxima pode chegar a 35 graus. Sempre quente, Petrolina, não é? Pois é. A gente vai dar uma pequena pausa na nossa conversa aqui com as nossas convidadas e você aproveita o intervalo e participa. Deixe sua mensagem nas nossas redes sociais, tanto através do nosso Facebook, como também através do Twitter. Daqui a pouco voltamos. Você sabe o que é o mal de Parkinson? Sim, é aquela doença que atinge o sistema nervoso e que o corpo fica se tremendo todo, né? E atinge mais os idosos, eu acho. Você sabe quais são os sintomas da doença do Parkinson? Quais? A doença do Parkinson é a doença do idoso, né? Que dá tremora, fica com tremor e fica esquecendo das coisas. Pois bem, estamos de volta. Vimos aí as participações, as pessoas interagindo conosco nas ruas, no nosso quadro Fala Cidadão. É importante essa interação, não é? Pois bem, hoje estamos falando sobre a doença de Parkinson e contamos com a presença em nossos estúdios da Maria Lúcia Gurgel da Costa, ela que é voluntária da Associação de Parkinson de Pernambuco e professora do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Pernambuco. Além dela, também contamos com a presença da doutora Mauriceia Pereira, ela que é neurologista do Hospital Santa Joana. E já temos participações aqui nas redes sociais, temos participações também de pessoas que ligaram para a gente, no intervalo ligou para a gente a Nádia de San Martín, né, a nossa querida amiga Andréa anotou ali a participação dela. A Nádia perguntou o seguinte, ela quer saber se o mal de Parkinson é hereditário ou não, porque o pai dela tem a doença. E, justamente como havíamos prometido no bloco anterior, no final do bloco anterior, a gente traria aqui as diferenças, né? Porque existem conceitos, tanto do senso comum, as pessoas comentam muito, e a gente vai tirar as dúvidas agora. Vamos
passar essa pergunta aqui, né, aproveitar o momento, passar essa pergunta para a doutora Mauricéia Pereira responder. Então, existe o tremor que é característico da doença de Parkinson, né? Qual é essa característica básica? Ele é um tremor em repouso, então é aquele paciente que está em repouso e mesmo assim treme, é diferente dos tremores que acontecem quando o paciente vai fazer um determinado movimento. Ele tem uma característica também de ser assimétrico, onde um lado geralmente vai tremer mais do que o outro. Então as duas mãos podem tremer. Podem tremer. Com mais intensidade do que a outra. Mais do que a outra. Isso é uma característica que favorece o diagnóstico e ela tem uma característica em especial, que a gente até chama como encontar dinheiro, onde tem uma tendência do paciente ficar tremendo e encostando o polegar no indicador. Então a gente chama de tremor em contar dinheiro. Parece que você está contando dinheiro. Então, sendo mais de um lado em repouso e com essa característica, favorece o diagnóstico. Então, abrir um parênteses aqui, pessoal, vocês estão assistindo o programa Assunto do Dia, fiquem bastante atentos, às explicações que vamos dar aqui, tá certo? Temos o segundo bloco e vamos ter logo mais o terceiro bloco, há muito que se falar, você pode mandar sua dúvida para as nossas redes sociais e, aproveitando o ensejo, temos essa participação da Nádia, né, que ela perguntou sobre a hereditariedade da doença, se existem, já que o pai dela tem. Existem as formas genéticas da doença de Parkinson. Isso é a exceção, é uma forma muito rara, mas já está demonstrado no mundo que algumas famílias têm essa característica. Mas o mais comum, sem sombra de dúvidas, é a forma esporádica. Onde você tem um familiar com a doença, não significa que você vai ter os seus descendentes com a mesma doença. Então, isso é a forma mais comum, é a forma esporádica. Uhum. Agora, aproveitando também o momento aqui, a presença da Maria Lúcia Gugel, temos a Associação de Parkinson de Pernambuco, como é que atua? Quantas pessoas são assistidas, né, pelo trabalho que vocês desenvolvem? Olha, a associação, ela reúne várias ações. A associação hoje ela tem 12 anos, né, de existência. Ela capta voluntários, né, na verdade, com ações conjuntas. A associação hoje ela oferece fonoterapia, fisioterapia, terapia ocupacional, oferece algumas oficinas como oficina de emoções, trabalhos com grupos culturais, já tiveram trabalhos importantes. Tem um bloco que é o bloco Treme Treme, que sai todos os anos no Carnaval também. Esse bloco tem alguns anos já. E, além disso, ainda existe agora alguns projetos que estão sendo iniciados, como, por exemplo, eles vão agora começar o curso de inglês, né? Então, um dos associados agora está oferecendo inglês para o grupo. E o mais interessante é que, assim, além da dispensação da medicação, que em parceria com a farmácia do Estado, eles têm uma, 2 vezes por mês a dispensação dos medicamentos, onde os pacientes vão até lá para fazer o controle, o recebimento desse material. Né? Então, eu acho que, assim, na verdade, eles reúnem todas essas atividades, construção de eventos, divulgação de ações e principalmente a captação de parceiros. Bem, já temos participantes, né? Temos uma pessoa participando agora no programa, um telespectador na linha. Alô, com quem eu falo? Oi, com Pércio Luz. Com quem? Pércio Luz. Muito bem. Fala de onde? A ligação está um pouquinho baixa. Pois eu queria não. saber qual a importância do medicamento, se ele cura realmente, se tem alguma modificação na doença. Boa pergunta, inclusive, boa pergunta. Já emenda com uma outra, né, questão se existe cura ou não, quais são os principais tratamentos, doutora Mauricéia? Então, como eu falei mais cedo, a doença de Parkinson, ela acontece por uma deficiência de uma substância que é natural no sistema nervoso central, que é chamada dopamina. Quando tem uma regressão, quando tem uma diminuição dessa substância, surgem os sintomas. O medicamento, ele vem para suprir essa falta que existe. Então, não existe cura, mas existe controle dos sintomas, porque através do remédio você está repondo aquela substância que está em falta no organismo. Então, a maioria dos remédios, eles são para substituir aquela substância que está em deficiência. Tá? Então, entendo. Cura ainda não, mas controle, estabilização, sim. A Lindaci Rodrigues, ela diz aqui, esse debate é muito importante para todos nós e está nos tirando muitas dúvidas. Aqui a Lindaci Rodrigues. A Cristiane Maria, ela diz aqui, qual a idade que pode ser diagnosticado a doença?
Tem a mais comum, que é como a gente viu, que são os idosos, é uma doença caracteristicamente de idoso, mas tem uma forma mais rara que a gente chama de Parkinson juvenil, onde pacientes com 35, 40 anos podem ter os sintomas da doença, mas é extremamente raro. Temos, por exemplo, um caso, inclusive nós conversamos anteriormente, né, conversamos aqui com os convidados logo antes de entrarmos aqui com o programa, no programa, um caso de um ator muito conhecido daquele filme De Volta para o Futuro, o Michael J. Fox, que ele teve a doença, né, foi diagnosticado com um pouco mais de 40 anos, né, não foi aos 50, a partir dos 50, mas foi bem antes. E ele conta ali a história dele, foi muito difícil parar, deixar de trabalhar. E no caso, como um exemplo que eu citei agora, também os exemplos que foram citados e mostrados na matéria, logo no primeiro bloco, existem casos também dos mais diferenciados, de pessoas que eram ativas. E há como conciliar, eu queria saber aqui também da Maria Lúcia Gurgel, das pessoas que procuram, por exemplo, a Associação de Parkinson, que vocês têm conhecimento, que têm um tipo de relacionamento. As pessoas conciliam a sua vida que tinha antes, claro, há alguma coisa que teve que deixar, mas há uma possibilidade de conciliação com a vida diária, com a família? Muitas vezes é preciso fazer adaptações. E aí, de novo, a importância de você não estar só nesse processo. Então, muitas vezes é possível, sim, realizar boa parte das suas atividades com as adaptações necessárias a elas. Às vezes são adaptações até na rotina do seu dia. Qual a melhor hora para entrar com determinada atividade em que você está com o melhor resultado da medicação? Que horários podem ser mais inconvenientes aí? Então, por exemplo, às vezes ao final do dia você tem uma redução da quantidade, né, da química do medicamento, e aí ele pode ter um aumento dos sintomas, né, situações em que ele vai ter aumento de estresse. Então, por exemplo, a gente está programando agora um evento agora para o dia 11 para as pessoas com Parkinson, para orientações, né, na Universidade Federal. E esse evento a gente já programou para ter um encerramento em torno das 5h30. Por quê? Exatamente porque a gente sabe que eles têm que ter um tempo para chegar em casa e vão estar tendo uma queda dessa resposta a partir daí. Mas pode sim ter uma vida normal, com bastante qualidade. Bastante qualidade. E vamos agora atender mais um telespectador, mais uma pessoa que participa conosco aqui no programa. Alô, com quem eu falo? Alô? Com quem eu falo? Alô? Alô? Regina Pereira. Regina Pereira, fala de onde? Boa viagem. De Boa Viagem. Pode ficar à vontade para participar, agradecemos a audiência. Eu desejava saber por o que a fonoaudiologia ajuda no Parkinson. No Parkinson. Ok. Boa pergunta. A gente vai passar agora para Márcia Lúcia responder. Maria Lúcia responder. Veja, Regina, não é isso? Isso. Regina, veja, a fonoaudiologia ela vai ajudar em relação à voz, à deglutição. Alguns sintomas eles são bastante precoces, às vezes a redução do olfato é uma pista importante, às vezes preditiva até dessas alterações. Então, principalmente, eu acho que nesses dois, e na linguagem. Né? Então, esses três aspectos, eles são muito importantes. E até mesmo na audição, porque hoje já tem alguns estudos que mostram a questão do processamento auditivo. Então, às vezes, um aumento do tempo entre a recepção daquilo que ouve e a interpretação do dado. Isso pode interferir nos processos das relações de comunicação. Então, em relação a própria saúde, manutenção da saúde, a questão da deglutição e a manutenção das relações sociais, a questão da voz, a questão da linguagem e a questão da audição. Agora, é extremamente importante nesse processo. Agora é importante também esclarecer, mais uma vez, fazendo como se fosse uma síntese dos principais sintomas, o que realmente a pessoa se perde alguma coisa de movimentos, o que altera realmente no corpo, para que as pessoas não confundam com, de repente, alguma outra doença, algum outro sintoma. É importante a gente fazer essa síntese. A doença de Parkinson ela é uma síndrome, tá? E ela tem 4 características para a gente fechar essa síndrome. Entre elas, o tremor. Mas o tremor ele não é o mais importante. E é o que a maioria das pessoas pensa, né? Quando a gente fala Parkinson, é tremor. A tremor. Tá? Então, nem todo Parkinson treme, nem todo tremor é Parkinson. Quais são as características que a gente chama de sinais cardinais da doença?
A principal e a que não pode faltar para você fechar essa síndrome é bradicinesia. O que é isso? O paciente ele tem uma tendência a se tornar mais lento. Então, os familiares notam que ele está mais devagar para falar, para andar. O que ele fazia com mais agilidade, ele começa a fazer mais devagar. O paciente com Parkinson, quando ele abre a porta do consultório, muitas vezes você já dá o diagnóstico sem falar absolutamente nada, pela forma como ele se apresenta. Então, essa rigidez, essa tendência a ser mais lento é o principal. Junto com ele vem a rigidez, tá? Que geralmente também tem essa característica de ser um lado maior do que o outro. O tremor, que pode vir ou não, e a instabilidade postural, que é isso? O paciente ele tem uma tendência a não conseguir se manter estável. Então, com um paciente com Parkinson, quando vai no consultório, que a gente começa a fazer os testes, quando eu puxo o paciente para trás, ele não consegue. Ele vai como se fosse um bloco, tá? Ele perde o equilíbrio. Então, a bradicinesia, a rigidez, o tremor e a instabilidade postural são os 4 sintomas que podem vir. Você tendo 2 ou mais, a gente fecha o diagnóstico. E o que não pode faltar é essa lentidão e não tremor. Agora, é claro, também há pessoas que dizem, quando fala sobre doença, que a pessoa tem uma perda de memória, que na verdade tem a relação com outro tipo de doença. Né? As pessoas eles ainda confundem muito o Alzheimer com o Parkinson. Alzheimer também é uma doença do sistema nervoso central, onde o carro-chefe da característica é a perda da memória. O Parkinson também pode vir com essa falta de memória, mas numa fase bem avançada da doença, que é a demência na doença de Parkinson. Já não é Alzheimer. Pode vir com esse esquecimento, mas geralmente numa fase bem tardia. Existe, então, portanto, alguma relação entre as duas doenças, ou não? Não existe o que acontece é, o Parkinson pode vir com demência na fase final, mas que não é Alzheimer, é a demência do próprio Parkinson. E o Alzheimer pode vir com alguns sintomas de parkinsonismo, mas são doenças distintas. Agora, por exemplo, que tipo de trabalho pode ser feito para reduzir pelo menos algumas dificuldades com os sintomas apresentados pela doença? Falou-se um pouco sobre a questão do trabalho dos fonoaudiólogos, né? Mas existem outros tipos de tratamento que podem ser feitos também. Na verdade, é importante você conciliar um trabalho sobre a questão corporal, equilíbrio, respiração, postura, que envolve o trabalho da fisioterapia de forma bastante importante. O trabalho da terapia ocupacional é fundamental, com a adaptação dele para as atividades de vida diária, para as atividades da sua rotina. Então, assim, às vezes o não conseguir enfrentar alguma coisa vem porque você não sabe como adaptar o seu instrumental para conseguir fazer. Então, o TO ele vai entrar de forma muito forte nesse sentido. Com trabalho com as questões de cognição também, né? Porque quando a gente vai falar de cognição, a gente vai falar de atenção, vai falar de concentração, vai falar de funções de planejar e executar, vai falar de uma série de habilidades que vão estar entrando nesse trabalho. O trabalho da educação física, então assim, eu acho que é um trabalho que tem que ser multidisciplinar. O trabalho da odontologia, por exemplo, lá na UFPE hoje existe um programa que é o Pro-Parkinson, do qual a gente faz parte. O Pro-Parkinson hoje tem pró-odontologia, pró-fisioterapia, pró-fonoaudiologia, pró-terapia ocupacional. E aí você começa a ter as equipes trabalhando de forma integrada, fazendo pesquisa e fazendo a ação junto com o grupo. Que é uma das coisas que vai se fazer nesse evento da semana que vem, trazer um manual que a gente está trazendo, que é um manual para sujeitos com Parkinson, de exercícios para que eles diariamente possam se trabalhar em casa, né? E isso vai ser distribuído também no evento para eles e vão ser feitas atividades para orientação desses exercícios. Quando será esse evento? Esse evento vai ser no dia 11 de abril, no dia que se comemora o Dia Mundial da Doença de Parkinson. Onde? Isso, 11 de abril, no auditório Jorge Lobo, da Universidade Federal de Pernambuco. Ele é gratuito e ele é voltado para pessoas com Parkinson e seus familiares. A gente gostaria muito que houvesse a presença de todos, porque o objetivo é exatamente perceber que você não está só, né, e que existem sim formas de minimizar as alterações da doença. Vai ter também uma mesa com os médicos falando das várias formas de tratamento e assim por diante. E aproveitando o momento, já que se falou sobre o evento, para pessoas que queiram participar ou obter mais informações, existe algum meio, algum contato para as pessoas terem essa informação? Existe. Vocês entrando, você pode entrar pela Associação de Parkinson, né? Existe o Facebook, o Face da Associação de Parkinson, que é facebook.com/Parkinson PE.
E aí a gente está postando no Face da Associação de Parkinson a programação do evento, né? Além disso, pode ser feito também o contato conosco. Eu posso estar disponibilizando o meu e-mail também, se for o caso, Pois né? não. malu.gurgel@terra.com.br, ou fazendo o contato na Universidade Federal. Acho que esses seriam os 2 caminhos iniciais, né? Com Graça Vanderlei, que é a coordenadora também das ações lá. E logo mais também a gente vai poder repetir, né, os contatos para as pessoas que não conseguiram anotar, logo mais no próximo bloco e último bloco do programa, mas ainda há tempo de você estabelecer contato conosco e tirar suas dúvidas. Daqui a pouquinho a gente volta. Nós estamos conversando com a Maria Lúcia Gurgel da Costa, ela que é voluntária da Associação de Parkinson de Pernambuco e professora do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal. E além dela também contamos com a presença da doutora Mauricéia Pereira, ela que é neurologista do Hospital Santa Joana. Daqui a pouquinho voltamos. Mal de Parkinson tem cura? Os médicos sempre passam, né, remédios para que amenize, né, a doença, mas que cura, eu creio que não. E eu acho interessante falar também dessa questão da medicação, né? Fica liberada, que os pacientes têm direito no serviço público? E os medicamentos que podem potencializar, né? Só uma dúvida que eu tenho, Tânia. Oi, Tânia. Qual o edifício da ASP? Tem Rua Engenheiro Baldo Gomes de Matos, número 53, segundo andar. Mas qual é o edifício? O nome do edifício não sei te dizer. Então, no caso, aí a senhora fala, Ele fica em cima do cartório Roma. Que a referência que se dá é essa. Você vai mostrar o endereço, Tânia? Tratamento cirúrgico. Tem, né? Ai, que bom. Não, é porque eu não sei de cabeça. Atenção, vamos voltar, pessoal. 15 segundos. Perdão. 4, 3, 2... Bom, estamos de volta ao programa Assunto do Dia. Hoje estamos falando sobre a doença de Parkinson e estamos conversando com 2 convidadas aqui no programa Assunto do Dia. Para você que está ligando seu televisor nesse momento, nós que contamos com a presença da Maria Lúcia Gurgel da Costa, ela que é voluntária da ASP, a ASP aqui em Pernambuco, que é a Associação de Parkinson de Pernambuco, e professora do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Pernambuco. Além dela, também contamos com a presença da doutora Mauricéia Pereira, ela que é do Hospital Santa Joana, ela é neurologista. E agora, antes de continuarmos a nossa conversa no nosso programa, vamos agora acompanhar direto da redação, direto da central de produção, o que se fala na internet sobre o tema de hoje. Vamos conferir com a Thalita Belo. Thalita, é com você. Olá, Felipe Cavalcante e você que está nos acompanhando nesta quinta-feira. Estamos trazendo mais um tema importante, deixando você atualizado.
Vamos então às informações na internet. Segundo o site do jornal O Dia, o Brasil vai produzir um remédio contra o mal de Parkinson, Felipe. Isso mesmo. De acordo com o site, o produto será distribuído a cerca de 20 mil pessoas na rede pública. No Brasil, a estimativa é de que existam pelo menos 200 mil pessoas com sintomas desta doença. Já o R7 destacou: comer pouco combate Alzheimer e Parkinson e, além disso, aumenta a expectativa de vida. Pesquisadores do Instituto Nacional sobre o Envelhecimento em Baltimore, nos Estados Unidos, afirmam que ratos e camundongos criados com pouca comida aumentam sua vida útil em até 40%. E que efeito semelhante foi observado em seres humanos. De acordo com o chefe do laboratório do Instituto de Neurociências, o Mark Madison, morrer de fome ocasionalmente pode evitar não só problemas de saúde e morte precoce, mas retardar o aparecimento de condições que afetam o cérebro, incluindo acidentes vasculares cerebrais. Curioso, né? Vamos voltar então ao nosso debate. É com você, Felipe. É muito curioso mesmo, Thalita Bela. Muito obrigado pelas informações, né, que você trouxe para a gente. E vamos comentar essas informações com as nossas convidadas. Vamos juntos? Vamos conversar aqui com a doutora Mauricéia Pereira. O que é que você acha acerca dessa última notícia que a Thalita trouxe para a gente? Muito curiosa, inclusive. Passar fome para que não tenha a doença de Parkinson? Realmente é uma coisa muito curiosa. Eu acho que a gente ainda tem muito o que aprender sobre algumas doenças neurológicas. A doença de Parkinson, ela não é diferente, tá? A gente precisa descobrir por que alguns pacientes diminuem a dopamina e outros não. O que ocasionaria essa queda nessa substância? Seria alguma coisa que a gente ingere na alimentação? Seria alguma transformação desses radicais durante o processo? Então, assim, a gente não sabe bem, né, por que acontece. Então, ainda tem muito o que se descobrir. Passar fome. Passar fome, hein? Já pensou, Maria Lúcia, a gente trabalhar dessa forma, né? É complicado, né? É complicado. A gente sabe que, assim, a questão do aumento do peso na longevidade, ele pode ser um fator complicante para várias questões que envolvem a vulnerabilidade, né? Agora, realmente é interessante. Chega a ser até bizarro agora, mesmo, que não quer né? dizer que a desnutrição ou as situações em que você também tenha a privação destas coisas também não levem a outras alterações e outros problemas. Eu acho que sempre o equilíbrio é o que acaba sendo a melhor forma. É sempre aquela regra máxima, a busca pelo equilíbrio em tudo, né? Agora, a gente sabe também que há alguns estudos que falam que alguns medicamentos podem desencadear ou, enfim, piorar o estado da doença de Parkinson. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque existem remédios que a gente sabe que quando há um uso prolongado deles, eles simulam o Parkinson. Não é que o remédio cause a doença, é importante a gente frisar isso. O remédio ele não vai levar a doença, mas ele vai levar aqueles sintomas que a gente falou mais cedo, que simulam a doença. Então, todo idoso ele tem uma labirintite, tem algumas doenças e começam a tomar remédios. E o mais especial são os antivertiginosos, são os remédios para labirintite, que a gente vê como uma coisa tão inocente. Então, tem idosos que chegam no consultório e uma das primeiras perguntas é: quais os seus remédios que o senhor toma? E ele sempre diz: Vertix, Vertizine. O Labirin nem tanto, é mais o Vertix, o Vertizine e a Sinarizina. Então, idosos não podem tomar esse remédio a longo prazo, porque eles podem desencadear os sintomas que simulam a doença de Parkinson. E no caso de remédios fitoterápicos, a exemplo do ginkgo de biloba? Causar esses sintomas? Não. É só um processo químico mesmo, né? Processo químico. Muito bem. E temos aqui a participação de uma pessoa aqui interagindo conosco. Temos aqui a participação da Rízia Belo, não sei se conhece. Ela diz aqui: olá Felipe, quero parabenizar o programa pelo tema de suma importância e também pela convidada, a doutora Mauricéia, com quem trabalhei durante alguns anos no Hospital Santa Joana. É excelente profissional, parabéns aqui, né? Ela parabeniza o programa pela escolha do tema. Temos também a participação da Regina Maria, ela diz aqui: bom dia. Geralmente, ele, no caso da doença, desencadeia em homens ou mulheres, a pergunta aqui, ou não tem um dado científico que comprove esse índice. E qual a idade que começa a surgir de fato? Obrigada, Regina Melo, da cidade de Itaquitinga. Está aqui a participação da Regina. Nesse caso, eu queria direcionar também a Maria Lúcia para poder responder essa pergunta. Em relação à idade,
e ao gênero, né? Na Sim. verdade, ela acomete os dois gêneros, né? Sem distinção alguma, né? Não, na verdade, você tem um aumento da população que amadurece mais feminina. Então, a femininização do envelhecimento também faz com que você tenha a femininização de algumas questões, né? De algumas alterações. Agora, ele acomete tanto homens como mulheres. Você tem um grupo grande de homens acometidos na associação. Acho que boa parte dos nossos é mais comum o homem, sim. O homem, né? Mas na associação a gente tem as duas situações ocorrendo. E o que a gente vê também é que quanto mais tardiamente a instalação da doença, em geral também, a evolução dela vai funcionar de forma diferente. Então, os sintomas quando aparecem de forma mais cedo, eles tendem a talvez terem progressão um pouco mais rápida, mas isso vai variar muito de sujeito para sujeito, né? O que a gente tem é que mais de 90%, não tem exatamente o número, das formas de Parkinson, elas são idiopáticas, ou seja, elas são causas de difícil explicação, né? E aí fica muito difícil também você prever como é que isso vai evoluir. Então, eu acho que é um combinado de coisas que vão definir como vai ser o seu enfrentamento em relação a ela. Muito bem, temos aqui também a participação, né, da Elvani Santos de Lima. Ela diz aqui: parabenizo ao programa pelo tema e às convidadas pelas informações importantíssimas. Ela diz: é verdade que a vitamina E reduz significativamente as chances de aparecimento do Parkinson? Uma boa pergunta, inclusive. Passou uma época em que se acreditava muito que repor vitamina E diminuiria essa diminuição da dopamina, reduziria essa capacidade de diminuir a dopamina. Cientificamente, hoje, não se tem nada provado. O que a gente sabe é, a vitamina E é uma substância antioxidante, eu vou diminuir o envelhecimento, mas comprovadamente, ele não faz parte do arsenal dos remédios para a doença de Parkinson. Mal não faz, tá certo? Tomar vitamina E não faz mal, a mesma coisa você tomar vitamina C, tomar uma vitamina D. Mas não entra no protocolo de remédios para Parkinson. Tá? O Dan Melo, aqui participando pelo Facebook, ele pergunta: tem como evitar a doença? Há alguma forma de se evitar a doença? Todos estão preocupados agora, não é? Infelizmente, não. Ainda não. Ainda não. Talvez no Talvez futuro... daqui para frente, no futuro, se possa ter uma resposta com relação a isso. E queremos agradecer também a Evânia Pimentel, né, que participa também aqui nas redes sociais, né? Ela está no Rio de Janeiro e está assistindo ao programa também com seus familiares. Agradecemos a audiência de todos vocês do Rio e também da Bahia e de Goiás, né? Sempre assistindo ao programa Assunto Dia. Um abraço especial a todos vocês. E queríamos repassar aqui o endereço, né? Primeiro vamos aproveitar o momento, já que as pessoas também ligaram sua televisão nesse momento, estão assistindo ao programa Assunto Dia sobre Parkinson, falamos sobre o trabalho feito pela ASP, a ASP aqui em Pernambuco, que é a Associação de Parkinson de Pernambuco, que tem um evento, inclusive, daqui para frente, né? Falasse um pouquinho mais a respeito desse evento, que a gente tem, inclusive, os telefones que vão passar na tela para que as pessoas possam anotar e, de repente, tirar mais dúvidas a respeito. É importante destacar que é um evento para o parkinsoniano e seus familiares. Esse não é um evento para os profissionais, é um evento para o parkinsoniano. Então, qual é o objetivo desse evento? Trazer exercícios, o que está sendo feito, atividades que estão sendo propostas, né? E aí o que a gente vai... a importância dessa ação é para marcar o dia da Associação de Parkinson, né? O dia de estudos em Parkinson, né? O dia mundial de Parkinson, que é o dia 11 de abril. E aí eu vou retomar de novo o endereço, né? Ele fica na Universidade Federal de Pernambuco. Na rua Engenheiro, é isso? O Baldo Gomes de Matos? Tá não, essa é da associação. Então, o endereço da associação, ele é a rua, eu vou até pedir para você, já que... Né, Sim, a ASP, não é? A ASP Pernambuco fica na rua Engenheiro Ubaldo Gomes de Matos, número 53, aqui no centro do Recife, não é? E as pessoas que estão em outro local, né, em outro município, talvez em outro estado, podem ligar para saber mais informações, 0 operadora 81 3424 2710, não é isso, Maria? Isso mesmo. Um ponto de referência na associação para a chegada é que ele fica em cima do cartório Roma, que é um cartório bastante conhecido, e ele fica próximo ao antigo sede do INSS, que é o edifício JK. Né? Eu acho que essas são pistas para esses contatos. E, inclusive, também temos aqui o endereço do e-mail, né? O Parkinson
pernambuco@gmail.com, vai passar no seu vídeo, está aí passando aí abaixo do número que você observa na tela. Também temos o endereço do Facebook, que é o Parkinson PE, não é? www.facebook.com/ParkinsonPE. Está aí os endereços. O evento ocorre nos dias 8 e 9 de abril, Não, é isso? nos dias 8 e 9, é porque assim, a associação ela também tem a dispensação de medicação. Então estão previstos para dispensação nesse mês de abril, os dias 8 e 9, nesse endereço. E no mês de maio, é o dia 17 de maio. Né? Agora, o endereço, é importante de novo retomar que a gente acabou falando do evento e da associação, né? Aquele endereço é o endereço da associação. O endereço do evento, do dia 11 de abril, é a Universidade Federal, né? Que é a Rua Professor Arthur de Sá, sem número. E aí você vai entrando lá, você vai procurar o edifício do CCS. No edifício do CCS vai haver o auditório Jorge Lobo e ele vai acontecer durante o dia 11 de abril, das 8 da manhã até às 5h30 da tarde. É importante tentar chegar próximo das 8 horas, porque é quando a gente já vai começar a distribuição do material, né, dos manuais, e a partir disso a gente vai começar a explicação de como toda essa sequência vai acontecer, para que vários profissionais do ProParkinson venham pela manhã, os vários profissionais da ASP venham pela tarde, e a gente vai estar junto com isso, tendo algumas atividades culturais, com dança, com música, com contação de histórias, com a professora Ana Nery, que também trabalha com essa parte, para também poder tornar esse dia um pouco de conhecimento e cultura. Muito bem. E mais informações, 3424-2710. Simplesmente isso, ligue e obtenha mais informações. Eu queria agradecer imensamente a presença das nossas duas convidadas. Nós que conversamos aqui no programa Assunto do Dia com a Maria Lúcia, que acabou de falar, Maria Lúcia Gurgel da Costa, ela que é voluntária da ASP de Pernambuco e professora do Departamento de Fonoaudiologia da UFPE. E conversamos também, além dela, com a doutora Mauricéia Pereira, ela que é neurologista do Hospital Santa Joana. Foi um prazer também contar com a sua participação. Igualmente. E para as pessoas que queiram, de repente, tirar mais dúvidas, pode ficar à vontade também para deixar endereço de Facebook, fica à vontade. Meu telefone de contato para pacientes é o 3221-0605 e o 2073. E eu já tinha muita vontade, porque eu tenho pacientes meus na associação e esse contato agora com o Lúcia realmente... Eu também quero participar como profissional, porque eu acho que é um trabalho maravilhoso. Muito bom mesmo, por sinal. E a gente queria agradecer também a ASP, né, por ter também indicado a presença aqui da Maria Lúcia Gurgel. Um abraço especial a todos que fazem esse excelente trabalho, muito importante, tá certo? Queremos agradecer também a sua audiência, né, por ter participado aqui também do programa Assunto do Dia. Lembrando que temos um novo encontro marcado, se Deus assim nos permitir, amanhã no mesmo horário e no mesmo canal, hein? Atenção à reprise, logo após o Jornal do Estado, às 18h30. E lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Um abração e até lá!